PT registra a candidatura do ex-presidente Lula à presidência com Haddad vice. Para evitar exploração eleitoral, o juiz Sérgio Moro adia depoimento de Lula. Em Brasília, a marcha percorre as ruas para apoiar o registro da candidatura do ex-presidente. Fraude na venda de combustíveis em São Paulo é alvo de operação da Polícia Federal. No Mato Grosso do Sul, mãe denuncia o próprio filho por roubo de motocicleta. Sobe número de mortos no desabamento de um viaduto em Gênova, na Itália. Sem maioria no Congresso, Mário Abdo Benítez assume a presidência do Paraguai. Em treino do PSG, Neymar mostra boa forma, faz caneta e faz golaço. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Terminou hoje o prazo para os registros das candidaturas à presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral. No TSE, 13 candidatos que tiveram os nomes aprovados em convenções partidárias apresentaram os pedidos. O candidato que tiver o pedido de registro deferido será considerado apto a concorrer ao pleito de outubro. Os partidos tiveram até às 7 da noite desta quarta-feira para registrarem seus candidatos que disputarão as eleições em outubro. Todos os 13 candidatos a presidente que tiveram nomes aprovados em convenções partidárias apresentaram os pedidos de registro. Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Novo, João Vicente Goulart, do PPL, José Maria Eimael, do DC, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Marina Silva, da Rede e Vera Lúcia, do PSTU. Mas a grande expectativa era com relação ao registro da candidatura do ex-presidente Lula pelo PT. É que a candidatura de Lula pode gerar questionamentos na justiça, porque, além de estar preso, o ex-presidente se encaixa nos critérios da Lei da Ficha Limpa, segundo a qual fica inelegível quem for condenado por órgão colegiado da Justiça. São enviados aqui para o Tribunal Superior Eleitoral os pedidos de candidatos a presidente e vice. Para os tribunais regionais eleitorais, são encaminhados os pedidos para senador, governador ou deputados. Cada candidato recebe o número de CNPJ para prestar contas à Justiça Eleitoral sobre doações recebidas ou serviços que foram contratados durante a eleição. A Justiça Eleitoral deve divulgar um edital com todos os pedidos. Passados 5 dias da publicação do edital, candidatos, partidos, coligações ou Ministério Público Eleitoral podem impugnar os registros. O pedido será indeferido quando o candidato for inelegível ou não atender a qualquer das condições de elegibilidade, mas cabe recurso. Nesse caso, o candidato com pendência pode fazer a campanha eleitoral normalmente e utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e TV, além de ter o nome mantido na urna enquanto o recurso não for julgado. As eleições vão ser comandadas pela ministra Rosa Weber, que nesta terça-feira assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Durante a cerimônia de posse da ministra, a responsabilidade do TSE pelo registro das candidaturas foi lembrada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. A chefe do Ministério Público Federal afirmou que a Justiça Eleitoral tem que esclarecer com rapidez os candidatos que estarão aptos para disputar as eleições. É tarefa da Justiça Eleitoral anunciar ao eleitor, o quanto antes, e com segurança jurídica, quem são os reais concorrentes, ou seja, os que têm capacidade eleitoral passiva e podem ser votados segundo a lei vigente. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, chamou a atenção para a importância do voto consciente. Enquanto a população não despertar para a realidade de que o voto é o seu instrumento de exercício da cidadania, continuará a ser refém de quem elege. Uma escolha mal feita torna quem a faz refém de seu próprio equívoco, por nada menos que o espaço de um mandato. Não adianta
depois todos nós nos queixarmos. Nos julgamentos, Rosa Weber tem defendido a aplicação rigorosa da lei da ficha limpa, que impede a candidatura de políticos condenados em segunda instância. No discurso de posse, destacou o papel da Justiça Eleitoral. Cabe à Justiça Eleitoral assegurar a normalidade e a legitimidade das eleições, observados os meios que o regime jurídico constitucional impõe, nos estritos termos das leis de regência. Como presidente do TSE, cabe a Rosa Weber colocar em pauta os pedidos de impugnação de candidatura. Mas, de acordo com a ministra, mesmo que não haja um questionamento, o tribunal pode rejeitar o registro de um candidato se entender que ele é inelegível ou que não preenche os critérios legais para disputar a eleição. Se não houver impugnação, a resolução do TSE no sentido de que ela pode haver o exame de ofício. Não será uma impugnação, será um indeferimento de ofício, a compreensão de que não estão presentes ou as condições de elegibilidade ou alguma causa de inelegibilidade. Eu estou falando em tese e observados os termos legais. Agora, cada caso é um caso. O Partido dos Trabalhadores registrou nesta quarta-feira, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, com o ex-prefeito Fernando Haddad como candidato a vice. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou agora à noite no TSE a impugnação da candidatura do ex-presidente Lula. O questionamento será analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do TSE. O PT registrou no Tribunal Superior Eleitoral na tarde desta quarta-feira a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer à presidência da República na eleição de outubro. Uma comitiva de políticos da coligação que reúne PT, PCdoB e PROS protocolou a candidatura às 17 horas e 20 minutos, pouco mais de 1h30 antes do prazo final. Milhares de manifestantes bloquearam hoje um dos eixos da esplanada dos ministérios, em mobilização a favor da candidatura do petista, condenado e preso pela Operação Lava Jato, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A campanha Lula começa a partir de hoje. Registramos o nosso candidato, a nossa chapa, Lula e Fernando Haddad, e começamos a campanha, fazendo todos os atos dela. Haddad vai, como candidato a vice, representar o presidente Lula, vai percorrer o país, vai participar dos debates, vamos lutar por isso, vai participar dos atos de campanha, vai dar visibilidade, vai dar voz a Lula. Feito o registro de Lula no TSE, os advogados vão adotar uma nova estratégia que terá impacto direto na comunicação da campanha. Os pedidos de entrevistas, participação em debates e captação de imagens envolvendo Lula vão passar a ser endereçados ao TSE e não mais à Vara de Execuções de Curitiba, que tem recusado os pleitos. A ideia é arguir que, embora preso, o ex-presidente tem direito aos mesmos recursos de campanha dos demais candidatos à presidência nas eleições 2018, enquanto seu caso estiver sob júdice. Além disso, os advogados do PT vão pedir nos próximos dias autorização para Lula iniciar as gravações que poderão ser usadas nos programas e inserções do horário eleitoral na TV. Mas o Partido dos Trabalhadores usa ao mesmo tempo outra tática para continuar na disputa presidencial, já que prepara a substituição do ex-presidente Lula, condenado e preso na Lava Jato. O mais provável substituto é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, coordenador do programa de governo do PT, que foi registrado hoje como vice. Alguns petistas, porém, ainda mantêm o nome do ex-ministro Jacques Wagner, que já declinou do convite. Já a deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB, é a escolhida para ser a vice-presidente, ao lado de Haddad. Este seria o chamado Plano B do partido. Nas últimas semanas, a coordenação de campanha e os responsáveis pelo marketing têm se reunido com os advogados eleitorais do PT para traçar a estratégia de substituição. A maior preocupação é transferir os votos de Lula, líder nas pesquisas até agora,
para seu substituto nas eleições 2018. Nestas reuniões, os advogados são questionados sobre as possibilidades de uso da imagem de Lula nos programas do horário eleitoral na TV, principalmente cenas externas de arquivo nas quais o ex-presidente e Haddad aparecem juntos. A legislação restringe o uso de imagens que não sejam do próprio candidato. Pesquisas qualitativas em poder do partido mostram que o PT tem o desafio de criar uma narrativa consistente para explicar ao eleitor que a decisão de insistir na candidatura de Lula, mesmo sabendo de todos os obstáculos judiciais, era para valer e não mera estratégia eleitoral. Por isso, o PT e o ex-presidente têm martelado na tecla de que Lula é candidato. Lula já teve o registro contestado pelo movimento Brasil Livre, sob a alegação de que a lei da ficha limpa proíbe condenados por órgãos colegiados de se candidatar a cargos eletivos. O juiz federal Sérgio Moro adiou o interrogatório do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. A audiência estava marcada para 11 de setembro, mas foi remarcada para 14 de novembro. A justificativa é evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios. A mansão que pertencia ao ex-governador do Rio de Janeiro vai a leilão e os lances já podem ser feitos pela internet. O interessado poderá adquirir o imóvel que fica em um luxuoso condomínio em Mangaratiba. A cidade de Mangaratiba fica a apenas 85 quilômetros da capital. Tem uma população de pouco mais de 36 mil habitantes e muitas, mas muitas mansões. Os condomínios abrigam as casas de artistas famosos, jogadores de futebol como Neymar, empresários e políticos. É nesse ambiente de ostentação que fica uma mansão que pertencia ao ex-governador Sérgio Cabral. O imóvel foi recuperado pela Justiça na Operação Lava Jato e vai a leilão. A mansão está avaliada em 8 milhões de reais e os interessados já podem enviar os lances pela internet. O arremate poderá ser feito no dia 4 de setembro. São 450 metros quadrados de área construída, 2 pavimentos de muito luxo, com 5 suítes e 2 quartos. Também tem sauna, 2 piscinas e churrasqueira. O ex-governador tentou barrar o leilão, mas acabou disponibilizando o bem como forma de colaboração com a justiça. Caso não haja nenhuma oferta, o valor inicial cai para 6 milhões e 400 mil reais e haverá uma nova tentativa de venda no dia 13 de setembro. E apesar da oferta ser para um público bem reduzido e endinheirado, o negócio ainda é facilitado. O comprador poderá parcelar pagando 25% do valor à vista e dividindo o resto em 30 meses. O leilão foi definido como parte da condenação do juiz Marcelo Bretas, que prevê um sequestro de 224 milhões de reais de Sérgio Cabral, que já foi condenado a mais de 100 anos de prisão no âmbito da Lava Jato. A Polícia Federal realizou hoje em São Paulo uma operação contra fraudes na venda de combustíveis. O grupo criminoso teria sonegado recursos à Receita dos últimos 10 anos. Essa é a segunda fase da Rosa dos Ventos, que investiga um esquema que teria movimentado cerca de 5 bilhões de reais. 4 suspeitos foram presos e 1 está foragido. Os agentes da Polícia Federal cumpriram logo no início da manhã 5 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. A ação é contra um esquema de fraude e sonegação fiscal na venda de combustíveis. O principal alvo é um auditor público da Receita Federal. Ele é suspeito de receber em troca de consultoria, informações sigilosas e liberação de bens importados dos criminosos, presentes como viagens internacionais e reformas de imóveis. A Polícia Federal chegou à conclusão que esse grande grupo criminoso já atuava há pelo menos 10 anos. O prejuízo causado aos cofres públicos já ultrapassou 5 bilhões e 100 milhões de reais. Este valor pode ser atualizado conforme as investigações forem caminhando e conforme também os suspeitos forem ouvidos. O foco da segunda fase é a participação dos servidores públicos, é por isso que ela foi feita aqui na Delecor, e também identificar em todas as circunstâncias quantas offshores ainda existem no exterior
e quanto de dinheiro há em cada uma delas. A gente não pôde aprofundar essas investigações naquele primeiro momento diante do sigilo das investigações. Um ex-conselheiro do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e 2 servidores do Banco Central ainda seriam suspeitos de envolvimento, mas a PF ainda apura a suspeita. Os investigados vão responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária. As penas variam de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. E veja a seguir, governo da Itália decreta estado de emergência em Gênova. E ainda, Paolo Guerreiro foi apresentado oficialmente no Internacional. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, por homicídio doloso quando há a intenção de matar. O médico é acusado pela morte da bancária Lilian Calisto. Ela realizou um procedimento estético no dia 14 de julho e morreu horas depois. A bancária morreu na madrugada do dia 15 de julho após um procedimento de bioplastia dos glúteos, feito no apartamento de Denis. Também foram denunciadas a mãe de Denis, a médica Maria de Fátima Furtado, a namorada Renata Cirne e a empregada doméstica, Rosilane Pereira. Na denúncia, o Ministério Público destaca o local impróprio do procedimento e uma quantidade acima da recomendada da substância química PMMA. A denúncia afirma que o médico atuava irregularmente no Rio de Janeiro, sem possuir qualquer especialização. Apesar de ter seu registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, a mãe de Denis apresentava-se como médica, captando as pacientes e orientando quanto à quantidade de produto a ser injetada. A pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão, caso reconhecido o dolo eventual e os denunciados sejam condenados pelo primeiro tribunal do júri da comarca do Rio de Janeiro. A defesa da família de Denis César Furtado informou que, caso a justiça aceite a denúncia, vai entrar com uma representação contra a acusação. A defesa de Rosilane Pereira não se manifestou até o momento. A Defensoria Pública da União revelou um quadro muito preocupante para a saúde no Rio de Janeiro. O estado perdeu 48% da oferta de vagas para a primeira consulta oncológica na rede federal de saúde. A Defensoria avaliou a situação em 6 hospitais e 2 institutos. E o quadro apurado é desolador. 1.000 pacientes aguardam por consultas, cirurgias e terapias. E o mais grave, boa parte dessas pessoas espera a primeira avaliação oncológica. Esse quadro é resultado, de acordo com os defensores públicos, de 2 fatores: a queda de 48% da oferta de vagas para consultas e a falta de 5.800 funcionários nas unidades de saúde. O caso mais grave foi identificado no Hospital de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, considerado como a pior unidade oncológica do país. Em uma vistoria realizada pelo Conselho Regional de Medicina, as equipes identificaram a falta de profissionais e de insumos básicos, além de superlotação. O CREMERGE também cita a falta de condições de trabalho para os médicos por causa da dificuldade na realização de exames. Em alguns casos, os laudos podem demorar até 6 meses, tempo excessivo para alguém com uma doença tão grave. E este não é o primeiro alerta sobre os problemas do Estado no tratamento do câncer. Em 2016, foram fiscalizados 19 hospitais e os dados já eram alarmantes. De todos os pacientes, 59% já entravam no sistema de saúde com a doença em estado avançado. Atualmente, o Rio de Janeiro vive uma grave crise financeira e os investimentos em todas as áreas estão comprometidos. De acordo com uma lei federal de 2012, todos os pacientes com câncer têm direito de receber tratamento na rede pública de saúde em até no máximo 60 dias após a descoberta da doença. Mas, segundo a denúncia da Defensoria, essa lei não é respeitada no Estado.
Problemas também no Mato Grosso do Sul. Em 10 dias de funcionamento, 5 pontos eletrônicos instalados nas unidades de saúde de Campo Grande foram danificados. Tudo porque existem servidores que não querem se submeter à exigência de cumprimento do horário de trabalho. O prejuízo para a prefeitura passa dos R$25 mil. Agora o caso está com a polícia. O novo sistema de registro de frequência biométrico dos servidores municipais entrou em operação no dia 1º de agosto. Em 10 dias, 5 dos 10 pontos eletrônicos instalados nas unidades de urgência e emergência da capital foram danificados e terão que ser substituídos. Os 2 equipamentos que ficam no saguão principal do SEM foram sabotados com cola quente. E os outros 3 pontos, da UPA Leblon, da UPA Coronel Antonino e do CRS Copa Vila, tiveram os leitores riscados. Detalhe que nestas unidades o ponto eletrônico fica dentro da sala da chefia de enfermagem, um local de acesso restrito aos servidores. Os pontos eletrônicos foram instalados por determinação da Justiça, após uma série de denúncias de não cumprimento da carga horária por parte dos servidores municipais, que resultaram no inquérito civil contra o município. As denúncias seriam no sentido de que alguns médicos não ficavam até as 11 horas, que atendiam um número X de paciente, não é? E que o paciente que chegava depois não era atendido porque não tinha mais médicos, não é? Que a folha de frequência ela era completamente ineficaz, porque em alguns casos a folha de frequência já era assinada na segunda-feira de forma antecipada até sexta. O prejuízo com os equipamentos danificados passa dos R$25 mil. E a prefeitura tem mais 66 pontos eletrônicos para comprar e instalar nas unidades básicas de saúde, conforme a determinação judicial. Foi extremamente difícil fazermos isso em um ano, mas graças a Deus a gente conseguiu atender esses 25 pontos que já estavam licitados antes de nós entrarmos na gestão em 2017. Só que faltava comprar o sistema, que é o mais caro, fora a instalação dos pontos. Conseguimos atender esses 25 pontos e agora existe um cronograma para atender todas as outras unidades. Os pontos eletrônicos danificados foram entregues para a polícia e vão passar por perícia para que sejam identificados e punidos os responsáveis. Se for um servidor, o que pode acontecer com essa pessoa? A penalização é a demissão desse servidor, né? Porque é um ato que não tem justificativa técnica, porque é uma atitude que a Justiça está exigindo da administração pública, que é a comprovação da sua carga horária. E é lamentável, né, que o dinheiro público, que já é finito e que falta para medicamentos, para equipamentos, inclusive para aumentar o salário dos servidores, esteja sendo depreciado, não é, com esses danos. O governo italiano colocou a cidade de Gênova em estado de emergência para lidar com a queda da ponte Morandi. Além disso, centenas de pessoas vão receber abrigo e o contrato com a concessionária responsável pela ponte será revogado. Depois do desabamento parcial do viaduto de Morandi matar pelo menos 40 pessoas, o governo italiano decretou nesta quarta-feira um estado de emergência de 12 meses em Gênova. A meta é facilitar a aprovação de projetos para lidar com a situação, já que o viaduto ligava o leste ao oeste da cidade e era uma das principais vias da região. Decidimos aceitar a solicitação do governador e declarar o estado de emergência. O primeiro-ministro Giuseppe Conte também declarou um dia de luto nacional. Autoridades anunciaram que o contrato de concessão à empresa Autostrade será revogado. A família Benetton possui 30% da empresa. O governo se comprometeu a garantir a segurança dos bairros atingidos pelos escombros e abrigar mais de 600 pessoas afetadas. Cerca de 200 metros do viaduto de Morandi vieram abaixo na terça-feira. 30 veículos foram soterrados, dezenas de pessoas morreram e pelo menos 16 ficaram feridas, 9 delas em estado grave. E a seguir, a Casa Branca critica o governo turco. E ainda, Messi está fora da seleção argentina até o fim do ano.
Uma mãe denunciou o próprio filho por assalto depois dele aparecer em casa com uma moto roubada. Esta motocicleta Honda Bis com placas de Dourados foi roubada de um homem de 33 anos de idade que mora no bairro Jardim Santo André, em Dourados. O assalto foi por volta de 11 horas da noite de segunda-feira na Avenida Guaicurus, região do bairro Parque Alvorada. Conforme o boletim de ocorrência, 2 suspeitos chegaram armados com pau e pedra e o abordaram, exigindo que entregasse a moto. Ontem, este jovem de 18 anos de idade chegou à casa onde mora, na aldeia Bororó, com a motocicleta. Como o veículo não era dele, isso chamou a atenção da mãe do rapaz. Ela pressionou o filho até ele confessar a ela que havia cometido o crime. Diante disso, a mãe chamou as lideranças indígenas que acionaram a polícia militar. Os policiais fizeram rondas pela aldeia e encontraram o jovem. Ele foi levado para o 1º Distrito Policial de Dourados, onde negou conhecer o outro rapaz que teria acompanhado no assalto. O jovem foi ouvido e liberado, mas vai responder pela acusação de assalto em liberdade. A Receita Federal pagou hoje o 3º lote do imposto de renda. Veja essas e outras notícias nos destaques da economia. Nessa etapa, quase 3 milhões de contribuintes receberam o recurso. 3 bilhões e 600 milhões foram injetados na economia. Por lei, as pessoas com mais de 60 anos ou com alguma deficiência física, deficiência mental ou moléstia grave foram contempladas. Para saber se também recebeu o dinheiro, basta consultar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Há ainda o aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações do imposto de renda e a situação cadastral no CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal. Os supermercados tiveram alta de 1,25% nas vendas no ano passado, mas um dado ainda preocupa o setor. O segmento registrou desperdício que equivalem a 3 bilhões e 900 milhões de reais. E isso se deve apenas a perdas de frutas, legumes, verduras, produtos da seção de padaria, peixaria e açougue. Considerando todas as seções, o prejuízo chega a 6 bilhões e 400 milhões de reais. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Supermercados. Entre as principais causas de perdas estão a quebra operacional, furto externo, erro de inventário e furto interno. Os produtos que mais sofreram perdas em quantidade no ano passado foram energéticos, carnes, pilhas e baterias, chocolate e queijo. O Supremo Tribunal Federal poderá julgar amanhã uma ação que interessa a muitos trabalhadores. É a liberação da terceirização das atividades fim. A possibilidade está prevista na chamada Lei da Terceirização e reforçada pela reforma trabalhista em vigor desde novembro. Os ministros não vão avaliar a validade dessas leis. A previsão é que a discussão fique restrita a 3 processos de empresas e entidades patronais que defendem o reconhecimento da terceirização ampla. O tema é polêmico e põe de um lado os patrões e de outro entidades que representam os trabalhadores e que são contrários ao tema. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,87%. Encerrou o dia cotada a R$ 13,901 na venda. A Casa Branca declarou que as tarifas impostas pela Turquia sobre vários produtos americanos em represália a medidas similares que Washington tomou contra Ankara são lamentáveis. A Turquia anunciou nesta quarta um aumento das tarifas de vários produtos importados dos Estados Unidos. A decisão é uma resposta às medidas similares aplicadas pelo governo americano ao aço e ao alumínio turcos, que provocaram uma forte desvalorização da lira turca e uma grande tensão entre Ankara e Washington. O decreto do aumento das tarifas assinado pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi publicado no Diário Oficial. A Casa Branca criticou a decisão do governo turco.
Essas tarifas da Turquia são lamentáveis e vão na direção errada. As tarifas impostas pelos Estados Unidos à Turquia derivam de interesses de segurança nacional. As deles são represálias. Eu não vou me antecipar aqui sobre o que podemos ou não fazer em resposta, mas nós certamente não apoiamos a decisão da Turquia, porque nós protegemos nossos interesses de segurança nacional. A lista de produtos americanos inclui veículos de turismo, a nova tarifa é de 120%, determinadas bebidas alcoólicas, 140%, tabaco, 60%, arroz e produtos cosméticos. Desde terça-feira, a lira turca parece se estabilizar graças às medidas do Banco Central de Ankara, às declarações tranquilizadoras do governo e ao apelo de Erdogan de converter ouro e divisas estrangeiras, que contou com a resposta de muitos turcos. Nesta quarta, a divisa turca seguia sua recuperação frente à moeda americana, passando inclusive abaixo do limite simbólico de 6 por dólar. Uma equipe de alpinistas de Mianmar se prepara para escalar uma montanha quase inexplorada. Alpinistas de Mianmar treinam para o maior desafio de suas vidas: enfrentar a traiçoeira montanha Arkakabu Razi, no norte do país. Alguns dizem que o pico fica a quase 5.900 metros de altura. A única vez em que alpinistas chegaram lá foi há mais de 20 anos. Pode ser que a gente não volte, mas estamos fazendo o possível para preparar nossos corpos e nossas mentes. Os alpinistas até foram ao Nepal para treinar. Piae Pyo Aung, um dos membros do grupo, é um dos birmaneses que chegaram ao topo do Monte Everest. Para ele, a dificuldade para subir o Arkakabu Razi é muito maior. A aventura começa com 2 semanas de caminhada na selva e acaba em cumes irregulares e estalactites de gelo. Ao contrário do Everest, o isolamento na montanha de Mianmar é completo. Até com 70 anos dá para chegar no topo do Everest. É só ter dinheiro para pagar pessoas que te empurrem até lá em cima. É crucial que os alpinistas se acostumem com baixos níveis de oxigênio. Se chegarem ao topo, eles vão confirmar com o GPS se a montanha é mais alta que a vizinha Gamlang Razi. A dúvida sobre a disputa, que define qual é o pico mais alto do Sudeste Asiático, já dura anos. Um japonês e um birmanês chegaram ao topo em 1996 sem GPS. Desta vez, todos na equipe são nativos do país. Queremos mostrar que o povo de Mianmar pode chegar lá. A ideia é colocar a bandeira do país lá no topo. A última vez em que um grupo formado apenas por alpinistas locais tentou a escalada, em 2014, o fim foi trágico. A equipe desapareceu e um helicóptero de resgate se acidentou. Um dos pilotos morreu. Desta vez, eles terão muitos helicópteros de resgate à disposição durante a excursão de 2 meses. É uma chance de deixar uma trilha de inspiração em um país que conta com poucos alpinistas. E daqui a pouco você vai ver que hoje é comemorado o Dia da Gestante. E ainda, Índia anuncia missão tripulada ao espaço para 2022. Mário Abdo Benítez, do Partido Colorado, assumiu nesta quarta-feira a presidência do Paraguai. Seu primeiro desafio é estabelecer acordos com a oposição, já que ele não possui maioria plena no Congresso. O novo presidente do Paraguai tomou posse nesta quarta-feira. Mário Abdo Benítez, do Partido Colorado, prestou juramento diante do presidente do Congresso, Silvio Avelar. O novo governante assume o comando do país, mas ainda tem pela frente o desafio de fazer acordos com a oposição. O Partido Colorado tem 17 de 45 senadores e 41 dos 80 deputados. As divergências entre os colorados são tão profundas que o ex-presidente do país, Horácio Cartes, do mesmo partido, não compareceu à cerimônia de posse. A divisão reduz o capital político de Abdo para enfrentar os primeiros 100 dias de governo. A oposição deseja reformas fundamentais no sistema eleitoral com base em sugestões da União Europeia. Abdo tem 46 anos e é filho do ex-secretário particular do ditador Alfredo Stroessner. O novo presidente defende o aumento dos impostos para reduzir a desigualdade e uma ação para corrigir a elevada taxa de informalidade da economia do país, que alcança 40%.
Hoje, dia 15 de agosto, é o dia da gestante. E só quem já carregou um bebezinho dentro da barriga sabe do amor que nasce dentro da gente, né? E é claro que o jornal de hoje vai contar uma dessas histórias. Já está bem perto do encontro de mãe e filha. A Beatriz está prevista para a próxima semana. Nesta reta final, difícil controlar a ansiedade. Foi uma gestação desejada, assim como a minha primeira gestação. A gente queria outro filho e foi no mesmo mês que o meu primeiro filho fez 1 ano. Então foi um presente, eu fiquei muito, muito feliz. Mesmo sendo a segunda gestação, não é nada fácil. Mas uma coisa é certa, o amor supera tudo, principalmente quando ela pensa na chegada da Beatriz. É o dia a dia que ensina, isso eu aprendi com o meu primeiro filho. Às vezes a gente imagina um monte de coisas e no dia a dia é totalmente diferente. Então eu acho que eu vou aprender junto com ela, eu quero o melhor para ela, quero que ela seja uma menina forte, independente. Agora, toda essa ansiedade da Carla é de certa forma controlada, porque olha só que surpresa. Além de gestante, ela é médica obstetra, especialista em reprodução humana e está vivendo na prática tudo o que estudou ao longo da vida. Ver a dificuldade, a alegria, saber que nem tudo são flores, tem momentos difíceis, tem momentos de cansaço, tem momentos que a gente sente dor. Então isso, eu acho, para minha vivência profissional foi importante. Eu acho que eu cresci como profissional, sendo obstetra, ginecologista e tratar de reprodução humana. Como especialista no assunto, a Carla explica o que fazer para ter uma gestação saudável. Saudável, saúde, é algo integral do ser humano. Então, antes de ser uma gestante saudável, a pessoa tem que ser uma pessoa saudável, né? Claro que pessoas que têm alguma doença que tem que ser tratada, que nem diabetes, pressão alta, alguma alteração na tireoide, tudo isso deve ser controlado, né? Agora, se a pessoa não tem nenhum diagnóstico e deseja engravidar, também tem alguns cuidados a serem tomados. O sedentarismo é um dos inimigos da gravidez. Fazer exercícios apropriados são fundamentais para prevenir as dores. Eu posso afirmar que a mulher que pratica exercícios físicos orientada durante a gravidez, ela vai ter uma qualidade de vida melhor durante a gravidez e no pós-parto, porque ela vai se preparar. Todo atleta se prepara para o evento, o grande evento. Quando a gente vai viajar, a gente se prepara também, a gente descobre os melhores restaurantes, o roteiro que a gente vai fazer. Então, se você já se prepara para o pós-parto, você já vai ter uma qualidade de vida melhor. E o bebê vai sair ganhando de ter uma mãe mais disposta, mais contente, com menos dores nas costas. Tudo isso vai refletir no cuidado para o bebê. Cada mulher sente a gestação de um jeito. Mas se tem uma coisa que é comum entre a maioria das grávidas, é o brilho nos olhos e a emoção de falar dos filhos que carregam no ventre. Curta, converse com o bebê, explique o que você está comendo para ele. Quando você estiver nervosa ou cansada, fala, bebê, não é com você, é a mamãe que está cansada. Vai trabalhando essas emoções, vai caminhar ao ar livre, exercícios ao ar livre é muito bom. Quando esse bebê chegar, você põe ele no carrinho e vai passear. Vai ser ótimo para você como um exercício para retomar as atividades físicas e um ótimo apoio para o bebê conhecer o mundo. Eu estou me sentindo muito feliz. Eu estou com o sentimento de que a minha família vai se completar. E eu e meu marido estamos à espera desse momento, né? De conhecê-la, ver o rostinho. A Índia vai enviar uma missão tripulada ao espaço em 2022. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro do país. A Índia aproveitou o Dia da Independência de olho no futuro. Em um discurso à nação em Nova Delhi, o primeiro-ministro Narendra Modi anunciou que o país vai enviar uma missão tripulada ao espaço em 2022. हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे. Nosso país se compromete que em 2022, quando serão os 75 anos de independência, ou se possível antes disso, um indiano, um filho ou filha da Índia vai ao espaço.
चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। Modi destacou que a Índia será o quarto país, depois da Rússia, Estados Unidos e China, a realizar esta façanha científica e tecnológica. O governo indiano aumentou nos últimos 10 anos os investimentos no programa espacial, iniciado na década de 60. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial anunciou que em 2019 enviará uma missão não tripulada à Lua. Em 2014, a Índia colocou uma sonda em órbita ao redor de Marte. Em fevereiro de 2017, a organização estabeleceu um recorde ao colocar com sucesso 104 satélites em órbita com apenas um foguete. E a edição de hoje do Jornal das 22 termina aqui. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.